Tony Garcia. Queria adicioná-lo aqui ao palco. Tudo bem, Tony? Olá, bom dia a todos. Tudo bem, vocês? Bom dia, Tony. Seja bem-vindo. Muito E obrigado. a gente chamou o Tony aqui, gente, por conta dessa notícia. A notícia é a seguinte: a Polícia Federal, após uma ordem do ministro Dias Toffoli, vai fazer buscas e apreensões na sede da 13ª Vara Federal de Curitiba, que era comandada pelo ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. Essa decisão do Dias Toffoli atende a um pedido da Polícia Federal no contexto das denúncias feitas pelo empresário e ex-deputado estadual Tony Garcia, que acusa Moro de ter conduzido investigações ilegais e clandestinas quando era responsável pelos processos do caso Banestado. Tony, eu vou começar te perguntando, primeiro, que denúncias são essas e como que você enxerga a decisão do ministro Toffoli. Veja, essa denúncia, eu pude levar essa denúncia em abril de 2023, quando o doutor Apio, que era o juiz titular da vara aqui, que era do Moro, da Lava Jato, ele remeteu ao STF uma denúncia minha que eu havia feito a uma juíza titular, a Gabriela Hart, de que eu sofria constrangimentos, eles me usaram durante 20 anos e ainda queriam caçar um acordo criminoso que me fizeram fazer em 2004. O doutor Apio remeteu isso ao STF e o ministro Dias Toffoli avocou para ele o meu processo. A partir daí, eu me libertei, né, dessa prisão que eles me colocaram durante 20 anos, me ameaçando e me usando para fazer gravações ilegais, como agente infiltrado, tudo isso. Essas denúncias foram para o STF, o ministro requisitou a Polícia Federal, que fez o inquérito e remeteu de volta ao ministro, que mandou para o PGR. E dentro da PGR, a gente se esquece, né, que a ramificação da Lava Jato está em todos os lugares. Então, dentro da PGR, tem, né, uma pessoa que atuou na força-tarefa aqui da Lava Jato junto com o Moro, o subprocurador Januário Paludo, que, atuando junto ao PGR, indicado por Lula, colocou um lavajatista lá, que trabalhou para ficar 2 anos para voltar a decisão para o ministro Toffoli com o pronunciamento do PGR, que, para surpresa de ninguém, porque se estava lá, tentaram tirar da mão do ministro Dias Toffoli do STF para mandar para o STJ. A mesma coisa que fizeram com o inquérito do INSS, que tiraram da mão do ministro Dias Toffoli e o Barroso mandou retribuir para o ministro André Mendonça. Ou seja, nós temos lavajatistas atuando dentro de órgãos da República, né, e que onde teve a indicação do presidente Lula e se coloca ao lado uma das pessoas que foi a pessoa que era o comandante, que tinha até um grupo, né, chamado Filhos de Januário, aonde se perseguia o PT e se perseguia o presidente Lula, a presidente Dilma Rousseff, que eles perseguiam isso daí, a tarefa deles junto com o Moro, esses conluios todos, era para perseguir o PT e para membros do PT e o presidente Lula. Isso está dentro do governo e essa denúncia agora voltou ao ministro, que respondeu ao PGR dizendo que a competência é dele e mandou fazer essa busca. Essa busca é o que eu denunciei, que está dentro do meu processo, são as provas físicas de 20 anos que o Moro e o Ministério Público, com essas figuras de Januário Paludo, Carlos Fernando,
e Deltan Dallagnol trabalharam contra a democracia no Brasil. Lá tem todas as provas, são as provas físicas com gravações. Eu tinha um agente da ABIN que me acompanhava para fazer essas gravações ilegais. Isso está tudo dentro do processo. A hora que a Polícia Federal estiver com essas provas, a história do Brasil vai mudar, porque vai se mostrar como foi a atuação de um juiz junto com membros do Ministério Público para perseguir partidos, perseguir pessoas através de chantagem e outras coisas mais que eles fizeram com muitas pessoas do Brasil. Tony, tudo bom? Tudo bem, você? Então, acho que é a primeira vez que a gente se encontra, né? Ou a segunda? É verdade. Acho que é a segunda. A segunda. É, a segunda. Tony, você acha que... Um minutinho, ó, o Rovai, ele está dentro do carro, viu, Tony? Acho que ele eu sei, ele falou comigo que estaria dentro do carro. Deixa eu subir o Rovai aqui, ó. Aí. E aí, Tony? Eu tô aqui no meio da estrada. No meio da estrada aqui com o Nassif, ó. Ó, o Nassif. Estamos indo para Maricá. Que ótimo. Caminho de Maricá. Aqui não sei se vai dar para ficar com vocês muito tempo. Vou ouvir a pergunta da Sinara e aí depois faço uma pergunta para ti. Tá bom. E vamos tentando. E Sinara, você está perguntando, né? Não, eu ia perguntar só para o Tony se ele, né, assim como a população brasileira que ficou contra, que viu os desmandos da Lava Jato, se ele acredita que algum dia Sérgio Moro e Deltan Dallagnol vão pagar pelos danos que causaram ao Brasil. Danos econômicos, não estou falando nem de política, tá? Veja, eu acredito que agora, com o andamento do meu processo, né, que ali está todo esse núcleo da Lava Jato, da Força Tarefa, eles estão todos dentro do meu processo. E dentro desse processo tem crimes continuados desde 2003 até 2022, que estão todos ali dentro de um processo com gravações que eles mesmos autorizaram, que eles mesmos fizeram. Aquilo, o meu processo por si só pode colocá-los todos na cadeia. Isso já falei para vocês, ao Rovai, falei também ao Nassif, que está com o Rovai, que cumprimento também, já fiz entrevista com todos. Eu falei, dentro do meu processo, nesse momento, a hora que a Polícia Federal acabar de apreender essas provas e levar para o escrutínio isso daí da Justiça, vindo à tona e o ministro quebrando o sigilo que está pairando sobre essas investigações, o Brasil vai entender como é que se foi feito para derrubar Dilma, prender Lula, prender Zé Dirceu, perseguir o PT, e há quanto tempo eles vinham perseguindo o que era um projeto de poder, quebrar o país, fazer conluio com os Estados Unidos, e outras coisas, surrupiaram dinheiro, enriqueceram, sabe? Tem tudo isso. E dentro do meu processo tem desvio de 10 milhões e 800 que eles se apropriaram e que desapareceu, como já tinha feito até a denúncia o doutor Apio, que eles haviam sumido com um monte de dinheiro também da Petrobras quando eles estavam na frente da Lava Jato. Ou seja, o que eles fizeram comigo e o que eles fizeram da Lava Jato teve um espaço de tempo de 10 anos. Eles vieram fazendo comigo um laboratório do que eles fizeram com a Lava Jato, que era desviar dinheiro, quebrar o país, conluio com os Estados Unidos, derrubar a Dilma, perseguir o Lula, prender o Lula, Zé Dirceu, todo mundo do PT. Era um projeto de poder. E eles conseguiram isso, quebrar a indústria da construção civil pesada do país, e depois para se ter, né, o que ele conseguiu, além de tudo, é participar depois do governo Bolsonaro. A hora que saiu de lá, foi empregado pelos Estados Unidos, para quem ele prestou serviço o tempo inteiro, como tentou fazer conluios aí com os Estados Unidos para se roubar dinheiro da Petrobras. É isso que foi a Lava Jato no país, essa gente que está dentro do meu processo. Ô, Tony, tudo bem? Bom dia, boa tarde agora já. Boa tarde agora. Tudo bem você? Joia. Ô, Tony, é o seguinte,
Tem essa questão que envolve essa decisão agora do ministro Toffoli, é uma questão especificamente do seu caso, sim, mas a gente vê que é um modus operandi da Lava Jato. É o que sim, aconteceu, por exemplo, com o Youssef lá atrás, de Achaques, a gente pega aí... Tem várias questões que essas pessoas, né, Moro, Dallagnol, Januário, eles tinham esse material, como você disse, para achacar outras autoridades de Curitiba, né? Curitiba, Paraná. Não, do Brasil inteiro. Não era só o pessoal, autoridades de Curitiba, pelo contrário, era para achacar, para chantagear ministros do STJ. Então, está tudo dentro do meu processo, tem as gravações deles, tem aquela famosa festa da cueca. Teve uma conversa uma vez que você chegou a revelar alguns conteúdos que tem nessas provas, né? Então, eu queria duas questões aí só. Uma, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que vai encontrar, né? O que essas autoridades vão encontrar, os investigadores vão encontrar nesse material que você cita, né? Que foi usado aí para conseguir esse material. E outra, você acredita que a partir disso pode abrir, por exemplo, um precedente para investigar mais a fundo o que aconteceu com o Youssef e outras figuras que a gente sabe ali, né, que atuaram de uma forma... Porque a gente pega ali, hoje a gente sabe de nomes, Dallagnol, Moro, Januário, mas teve muita gente atuando nos bastidores aí, tanto da advocacia quanto da magistratura, que davam suporte a isso também. Será que isso é possível emergir até nos novos nomes aí que a gente nunca ouviu falar nesse conluio que existia em torno da Lava Jato, Tony? Veja bem, tudo parte do início, quando eles conseguiram, através de mim, pegar uma gravação feita por um sócio de um ex-advogado meu, Roberto Bertoldo, que eles fizeram uma gravação de uma festa que o Bertoldo apelidou de Festa da Cueca, com desembargadores do TRF-4, que o sócio filmou com prostitutas nessa festa e que foram gravados vários desembargadores lá. E o que aconteceu? Eu ajudei a aprender essa gravação, eu ajudei a mando, né, não a pedido, a mando do Moro, a esse sócio do Bertoldo fazer uma delação premiada, e a partir daí, que eles poderiam ter denunciado o pagamento de propina, tudo, com desembargadores, como que se falava que havia, esse sócio do Bertoldo falou nessa delação. O que o Moro fez? Ele ficou com essas gravações para ele, não denunciou ninguém e chantageou o TRF-4, chantageou ministros do STJ na época da Lava Jato, com coisas que eles tinham aprendido lá e que eles conseguiam, as decisões desses tribunais não reformava mais nada do que ele fazia. Foi assim que eles ganharam esse poder. E isso começou em 2005, imagine. E eles foram ganhando poder, e isso desmembrava. Pegava um que falava de outro, tal, e aí foi andando. O que tem lá dentro, nem eu sei mais. Porque o que eles me usaram para fazer, jogavam tudo dentro do meu processo, porque tinha um sigilo eterno. A hora que isso vier à tona, pelo que eu vi dentro dos autos, ali, Polícia Federal, a BIM falando das gravações, tem mais de 400 horas de gravações que fizeram clandestinamente. Os nomes que vão aparecer aí, eu nem imagino, fora os que eu conheço, porque tem tanta coisa que eles jogaram dentro do meu processo que isso tem que vir à tona, e a hora que vier, entendeu? Nós vamos saber de como que eles estavam, quem eram as pessoas que tramavam junto com eles, inclusive politicamente. Eles tinham gente poderosa na política que trabalhava com eles nessa parte aí, eles protegiam na época o PSDB. Não deixavam ninguém, quando se tinha alguma coisa do PSDB, não mexe, parava. É assim que funcionava.
Rovai? Voltou aí, Rovai? Voltei aqui, caí, voltei. Estou meio chegando no hotel aqui. Mas, Tony, prazerzão te ver. Muito bom te reencontrar aqui na Fórum. Principalmente depois que você deu nova vida ao nosso amigo Joaquim, né? Que agora virou marombeiro, tá se cuidando, emagreceu, fazendo maratona. E tudo devido a uns 2 dias que ele passou contigo aí em Curitiba, né, Passou aqui Tony? em Curitiba aqui comigo, passou. O Joaquim é ótima É, pessoa. Joaquim Carvalho, nosso amigo lá do 247. Para quem não sabe que Joaquim a gente está falando. Ô, Tony, eu não sei se já te perguntaram isso, se eu te perguntaram, porque eu perdi uma parte da entrevista que você não precisa responder, né? Mas eu queria saber qual a tua expectativa em relação aos próximos passos. Você tem sido um obstinado nessa questão do processo contra o Moro, né? Eu tenho acompanhado aí a tua dedicação em exigir que seja investigado o teu processo. Você tem a gente já conversou fora do ar, você tem expectativa de que teu processo é a bala de prata que faltava para derrotar o Moro. Então eu queria saber qual é a tua expectativa do ponto de vista temporal agora, com essa decisão tomada pelo Toffoli. Veja bem, eu estava falando com eles. A partir dessa decisão, né, com a apreensão dessa documentação toda, que registra 20 anos, né, desses bastidores dessa República de Curitiba. A hora que isso daí vier à tona, se o ministro, né, baixar o sigilo que paira sobre isso daí hoje, a minha expectativa é a hora que aquilo é com provas. Tudo aquilo que eu falei estava dentro dos autos do meu processo. Eu não fiz uma acusação, uma denúncia que não tivesse lá dentro. Entendeu? Tanto é que a Gabriela Hart falou que ia me processar, o Moro falou que ia me processar, o Deltan Dallagnol, o Carlos Fernando Januário, ninguém me processou. E nesses 2 anos e meio eu venho acusando eles diariamente, né, e cobrando. E eu fiquei sabendo agora, através da imprensa, eu não sabia, né, que eles atuaram, seguraram dentro da PGR o inquérito por 2 anos, entendeu? Seguraram. E quando devolveram, queriam tirar da mão do ministro Toffoli para remeter ao STJ. Entendeu? O Moro pediu isso. E, para minha surpresa, né, e de todo mundo, quem atua junto com o PGR, né, com o Gonê, ao lado dele, ninguém mais, ninguém menos do que o subprocurador Januário Paludo, que ele tentou, né, pegar o que o Moro pediu, e uma coisa que ele é investigado, e ele atuando em causa própria para tirar isso do STF e jogar no STJ. A hora que isso vier, Romai, à tona, o ministro tem ali toda a comprovação, né, dos crimes praticados por eles, e que, pelo que eu fiquei sabendo, tem ali muitos pedidos de prisão. Eu acho que isso aí pode ser um ponto de início para depois virem as denúncias do que ficaram parados na gaveta do ministro Barroso quando presidiu o CNJ. O ministro está fora agora, entendeu? Tudo isso pode voltar e desencadear um mundo de ações que essa gente vai parar todo na cadeia. Isso é com certeza absoluta. Você acompanhou o que eles fizeram com o Apio, né, Sim. Tony? Sim. Que tinha lá, estava abrindo as investigações contra ele. Você não tem receio de que eles reajam mais ou menos nesse mesmo nível? Eles estão tentando faz 2 anos e pouco, com ameaças. Eu já sofri ameaça, eles botam polícia. Eu já denunciei tudo isso aí ao ministro, à Polícia Federal. Eu estou passando os constrangimentos, atacando família, filho meu, é tudo. Mas eles não vão me parar. É aquele negócio, né, Rovai? A gente, quem bate, esquece, mas quem apanha não esquece nunca, né? Então, eu fiquei com essa gente, sob tortura dessa gente, 20 anos,
Entendeu? Isso nem que seja a última coisa que eu faço na vida, eu não tenho medo deles. Eu não tenho nada. Nesse momento que eu estou protegido por uma instituição maior, que não tem essa quadrilha aqui que fizeram com o Brasil, eu vou até o final. Eu devo isso para minha família, eu devo isso para todo mundo. É o único processo que eu respondi na vida. Foi um processo forjado com alguém que lesou o consórcio Garibaldi junto com a mulher, que é um juiz federal, que chama-se Danilo Pereira Júnior, que está na vara de Curitiba de volta aqui, que também não posso deixar de falar isso aqui, tinha esquecido. Está de volta aqui, o seu Danilo Pereira Júnior, né? que não obedeceu várias ordens do ministro Toffoli para remeter esses documentos. Ele já foi para o TRF4, está aqui de volta na vara, e o Januário Paludo está ao lado do PGR, indicado pelo Lula. Você vê como é a ironia do destino. E essas coisas, quer dizer, a Lava Jato está viva, mais do que nunca, e está com poderes aí e transitando, que não sei se você ouviu, Rovai, que o Januário, além de tentar tirar o meu processo do Toffoli, foi um dos que atuou para tirar o do INSS também e redistribuir para o André Mendonça. Está todo dentro da PGR. Você acredita numa coisa dessa? Entendeu? Acredito muito que a Eu Lava Jato está viva. Está viva. Ô, Tony, vou até deixar isso daí antes, deixa o pessoal fazer uma pergunta. Eu acabei de chegar aqui na pousada, vou ter que fazer aqui o check-in. Mas isso é interessante, se você pudesse falar depois sobre essa coisa da Lava Jato estar viva aí, onde você vê as marcas da Lava Jato. Mas fica aí com Yuri, Sinara e Plínio, eu vou ter que dar uma saidinha. Eu te agradeço pela participação, viu, Tony? Um abração, meu amigo. De mim, vai. A hora que vocês quiserem, eu estou à disposição 24 horas por dia. Essa é uma causa que eu sei disso. Desde o começo, e eu vou até o final e agradeço muito você e todos aí da Fórum. Mas você não se despede, não. Quem se despede sou eu. Você continua. Não, eu estou despedindo de você só. Eu estou com eles. Tá bom? Valeu. Um abraço, meu pai. Ô, Yuri, deixa eu aproveitar aqui só um pouquinho, o Marcelo Duarte aqui, agradecer ao superchat do Marcelo Duarte, né? Falando de outra figura aqui que eu não citei, né? Que além do Youssef, tem o caso do Tony, mas tem o caso do Tacla Duran também, que agora em maio, ele inclusive pediu aí ao STF que os processos internacionais que ele move contra a Lava Jato voltem, né? Eles tenham acesso. E também aqui tem uma questão, além da questão do Tacla Duran, viu, Tony, que eu queria até ver contigo, que é o Jorge Neves falando aqui, o Departamento de Estado dos Estados Unidos tem os documentos que podem abrir essa caixa preta, né? E realmente a gente vê que, por exemplo, o que está acontecendo hoje com o Eduardo Bolsonaro, que está lá desesperado pedindo ajuda para os Estados Unidos, isso o Lava Jato já fazia, né? Inclusive com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos atuando meio que num conluio ali, né? Isso também pode revelar alguma coisa desse tipo, Tony, essa nova ação aí? Veja, eu acho que a partir do momento, né, que você puxa esse fiozinho, né, desse novelo todo aí, a hora que se puxa esse fio, o que vai acontecer? Na época, eu presenciei agentes da CIA que visitavam aqui o Brasil, né, secretamente, se reunia com o Moro e com eles, trazendo informação e eles passando informações para eles, como também do FBI e outras coisas. Quem atuava diretamente com isso era o Moro, o Carlos Fernando e o Deltan Dallagnol. Então, veja, a hora que isso aí se desmanchar, essa proteção que eles têm, e a gente vê que ela ainda está muito viva nas instituições, entendeu? Como tentaram barrar o meu processo, tentaram barrar o do INSS, porque envolve o Moro quando era ministro e outro pessoal do governo. Eles tentaram tirar tudo, eles estão atuando nos bastidores para me intimidar, para intimidar os outros. Eu fiquei sabendo que dentro desse trâmite de pedido para que o Tacla Duran pudesse depor, tudo isso,
eles barravam a comunicação com a Espanha para autorizar isso daí. Agora que a Polícia Federal está tentando refazer esse caminho para poder ter esses depoimentos, tudo. Ou seja, eles estão atuando para obstruir o processo de tudo quanto é forma. Eles estão atuando fortíssimo. E a hora que vier do Tacla Duran, vier as outras coisas que juntam tudo, como eles fizeram chantagem com o Odebrecht, com os outros presos aqui, delações premiadas sob tortura, tudo isso, isso daí vai ser o maior escândalo que o país já teve por muito tempo, entendeu? Mas não se tem nada parecido perto disso e do envolvimento que era para fazer o quê? Para perseguir um partido, os membros desse partido, seu presidente, a presidente, que eles ajudaram a derrubar a Dilma, entendeu? E eu sei como que eles ajudaram. Tudo isso está dentro do meu processo. As coisas que eles me pediam para investigar, para fazer, para levar informações para eles. Eu tinha uma amizade grande com o presidente da Câmara, que ajudou a derrubar a Dilma, o Eduardo Cunha. Eles queriam que eu extraísse dele coisas que pudessem pegar o PT. E naquela briga que o Eduardo estava com a Dilma, naquela época ele era presidente da Câmara, quando ele me passou várias coisas de caminhos que eles podiam entrar e começar a investigar clandestinamente, né, com as informações que o Eduardo me passava, eles começaram a investigar a gente do PT, para ver aonde que eram os caminhos deles, isso, e tudo isso daí nas sombras, nada do devido processo legal, tudo isso. Tudo que eles puxaram de informações ficava registrado nessas provas que estão lá na 13ª Vara, que eles não deixavam ninguém ter acesso a essas provas. Nem o doutor Apio, quando ficou lá o curto espaço de tempo, ele não teve acesso a isso. Quando ele tentou procurar, o Moro já armou para ele, junto do TRF4, com o Danilo Pereira Júnior, Gabriela Hart, tentaram me prender de volta quando ele tentou mandar meu processo para fora e obter essas provas. Então, vocês vejam, eles atuam não nas sombras, só nas sombras, eles atuam dentro do processo que hoje está lá, claro, para o ministro, como é que eles obstruem a justiça. Então, a gente tem chance de que, a hora que venha isso à tona, que tudo isso seja esclarecido de forma avassaladora para eles. Ô, Tony, eu queria saber, inclusive, tem muita gente perguntando isso no chat. Você comentou que as provas que estão no seu processo já são suficientes para que essas ações andem. E você também comentou agora, né, a questão do ministro Apio, quando o ministro Apio ocupou a 13ª Vara... O juiz Apio. O juiz Apio, perdão. O Apio, quando ele ocupou a 13ª Vara, houve esse movimento do lavajatismo para barrar as ações dele, que poderiam esclarecer o que realmente foi a Lava Jato. Você acha que nessa busca e apreensão o Supremo vai conseguir encontrar mais provas sobre o que aconteceu na Lava Jato? Ou existe chance disso ter sido destruído de alguma maneira pela equipe do Moro, pelos aliados do Moro, etc.? Veja, aí tem duas coisas que a gente tem que dividir. No meu processo, quando a gente pediu isso durante 3, 4, 5, 6, 7 anos que a gente pedia, eles nunca davam acesso para a gente, o que acontece? Quando saiu a Gabriela Hart, quando saiu o Danilo, teve um juiz substituto que ficou aí. E foi pedido para ele, para essas provas físicas do meu processo, né, para serem remetidas para o ministro Toffoli. O que ele fez? Ele não nos deu acesso, porém, ele, dentro do processo, falou que tudo isso estava numa caixa amarela física, no depósito da 13ª Vara, e todas as provas ali, e mais outras coisas, nós pedimos a delação do Sérgio Costa, que era o sócio do Bertoldo, que gravou a festa da cueca, que ele estava de posse daquilo lá, mas que ele só entregaria direto para o ministro, não com pedido nosso nem da Polícia Federal. Eles não cumpriram isso daí. Ou seja,
esse juiz já falou que as provas estão lá. Se agora, na busca, isso daí não estiver lá, e quem está lá é o Danilo Pereira Júnior, que é um dos acusados também no meu processo, se essas provas sumiram, isso daí dá afastamento, dá prisão, dá tudo, porque subtração de prova e obstrução de justiça, claro. Ou seja, isso tem que estar lá. E outra coisa, né? Quando o doutor Apio estava lá, ele requisitou para se fazer uma vistoria na vara total que o CNJ fez. Isso aí foi feito, denunciado pelo ministro Salomão, só que o Barroso, na época, engavetou isso daí. Tinha sido afastada a Gabriela Hart, o Danilo Pereira Júnior, e o Barroso, quando era lavajatista, né, que todo mundo sabe que ele era, ele engavetou isso daí lá e está parado. Mas a partir do momento que agora quem assume lá é o ministro Fachin, né, isso pode ter um outro andamento, uma vez que, levantado na vara o meu processo, essas irregularidades, aquelas outras vêm em cascata. E a hora que vem em cascata, tudo que foi feito lá durante, acho que 11 meses, né, pelo ministro Salomão, essa investigação, ali tem prova de todo o dinheiro desviado, aquela fundação feita pelo Deltan Dallagnol, por eles, de 2 bilhões, junto com o Moro, com tudo isso daí, isso não tem como ficar parado. A hora que vier uma coisa, a outra vai ser puxada. Então, com certeza, esse é o ponto de início, né, que se derruba uma parte e o resto vai vir junto, com certeza absoluta. Não tem como parar de pé. Não tem. Eu queria fazer uma pergunta para o Tony sobre, especificamente, o Moro, tá? Uma pergunta mais política, tá, Tony? O Moro, ele é um senador, ao meu ponto de vista, inútil. Nunca vi nada que ele fez em relação ao medíocre. Não é? Impressionante. Medíocre. Nunca fez nada em relação ao povo do Paraná e agora ele é candidato ao governo do Paraná. Você acha que os paranaenses vão cair nessa esparrela, Tony? Veja, o que acontece é o seguinte, né? O Moro, ele é uma pessoa, ele é um oportunista que ele passa por cima das pessoas, de família, ele faz tudo o que precisar fazer para enriquecer e para ter poder, né? E o que ele pensa fazer? E eu estou denunciando isso faz tempo. Ele atua hoje e usa a CPMI do INSS para pegar toda essa teia que ele tem nas instituições e para se cacifar, para trazer de volta, né, a bandeira dele, corrupção nos governos petistas. Ele quer aumentar o quê? O antipetismo, como ele fez com a Lava Jato. Ele está usando a CPMI para quebrar sigilos fiscais e bancários de várias pessoas que ninguém está sabendo o que eles estão fazendo, para isso daí, o que ele fazer de novo, chantagear os que ele não quer denunciar, entendeu? E fazer ali, escolher a dedo quem ele possa atingir, como quer atingir o irmão do presidente e tudo isso. É assim que ele quer chegar ao governo do Paraná. Entendeu? Ele quer fazer de novo, o trampolim dele é o governo, o petismo, tal, corrupção, é isso que ele está fazendo. Foi um grande... a mulher dele foi candidata a vice, e o candidato de quem ela foi vice ficou em último lugar. Então isso. A gente tem uma esperança, não tem? Não, veja, eu acredito que aqui no Paraná ele não consiga ser candidato. Com isso daí que vai ser exposto, né, e que vai vir à tona logo, a hora que vier essa apreensão aí do meu material, ele vai ter dor de cabeça imensa. Eu não sei se isso daí não vai ter um afastamento dele, porque são crimes continuados que ele usa aí no cargo dele para fazer isso. Então, aqui no Paraná, a hora que tudo isso estiver esclarecido, o povo daqui... ele é conservador, ele tem um monte de defeitos, tudo bem, mas só que ele sabe ver quem são os bandidos aqui. E ele não tem, ele tem uns 20 e poucos % aqui no Paraná, que ainda é aquele antipetismo, tal, que dão valor para ele. Mas ele tem uma rejeição enorme à pessoa dele aqui, tanto da esquerda quanto da direita. Ele é traidor nato e ninguém gosta de traidor.
Então, ele não vai se criar muito aqui, não, mas ele está tentando. Ele quer usar de trampolim, de novo, o esquema de corrupção dos governos petistas. É isso que ele está fazendo, usando a CPMI, que eu estou denunciando diariamente que ele tem feito. Tony, queria agradecer a sua participação aqui no Fórum 11:30. Você sempre trouxe informações muito relevantes acerca da farsa que foi a Lava Jato e de quem é de verdade o Sérgio Moro e o que foi feito em Curitiba, inclusive com a participação do Ministério Público, né, de vários membros ali da Procuradoria, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, etc. E eu queria agradecer a sua participação, sempre muito importante, e assim que a gente tiver novas atualizações, a gente certamente te chama aqui, trazer aqui alguns superchats, inclusive. A Valéria parabeniza você. Muita gente pedindo pela sua segurança, viu, Tony? Vou falar para vocês aí, eu evitei isso daí muito tempo, tal, mas eu comecei a receber várias ameaças e, sabe, constrangimentos que me fizeram durante esse tempo, e eu tive a oferta da Polícia Federal para ser uma testemunha protegida. Eu até o momento agora que vai se fazer essa apreensão, eu não tinha ainda me caído a ficha do que é que eu poderia estar enfrentando. Mas muita gente, e eu tenho recebido ameaças veladas, e gente que fala, pô, cuidado, você não devia mexer com essa gente, eles têm isso daqui, tem aquele outro. Sabe, eu não me preocupo com a minha segurança, eu me preocupo com a minha família. Então, nesse momento, eu estou estudando aí se eu vou aceitar essa proteção ou não para ser testemunha protegida para a hora que tudo isso daí vier à tona. Mas que eu não vou recuar de jeito nenhum. Eu agradeço vocês da imprensa, né, independente, me ajudaram muito nessa minha missão, nesses 2 anos e meio que eu venho trabalhando. Então, tudo isso ia ser jogado para debaixo do tapete. Se não fosse vocês, a ajuda de vocês, eu não conseguiria chegar até aqui, não. Muito bem. É isso. Muito obrigado, viu, Tony? Muito obrigado a vocês, obrigado a todos aí. Valeu, Tony. Boa semana. E quando tiver notícias, aí manda, viu, Tony? Quando tiver notícias que for correr, já manda para a gente aí. Eu estou mandando e eu estou à disposição de vocês. Quando vocês precisarem, tiver alguma coisa para esclarecimento, quando precisarem. Tá? Tá bom. Obrigada. Muito obrigado a vocês todos. Boa tarde. Tchau.